viemos trazer a vocês um vídeo aula sobre noções de conjunto. Meu nome é Antônio Filho. Não percebi. Meu nome é Matheus. Bom, a teoria dos conjuntos é fundamental no estudo da matemática. Permite tratar os conceitos com precisão, evitando contradições e ambiguidades, assim como acontece em outras áreas da matemática. A teoria do conjunto adota para os inícios dos estudos algumas noções sem definição formal, consideradas primitivas. É o caso das noções de conjuntos, elemento e pertinência. A ideia de conjunto pode ser entendida como um agrupamento ou uma coleção de agrupamento ou até uma coleção de quantidades, finitas ou infinitas em um objeto. Um exemplo disso, um agrupamento de cadeiras ou um agrupamento de pessoas, mesas ou outros objetos. O conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros não negativos. Em outras palavras, todo número que é inteiro e positivo é natural. Além disso, como o zero é inteiro, mas não é negativo, ele também é um número natural. O conjunto dos números inteiros é constituído dos números naturais e seus simétricos negativos, incluindo o zero. O conjunto dos números racionais é formado por números que podem ser representados por uma razão ou fração A sobre B de dois números inteiros, um numerador A e um denominador não nulo B. O conjunto dos números irracionais é constituído por números decimais, infinitos e não periódicos, e não podem ser representados por meio de frações irredutíveis, ou seja, são infinitos. Como exemplo de números irracionais, temos o π, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 5 e diversos outros números. O conjunto dos números reais é composto por todos os números, sendo estes naturais, inteiros, racionais e irracionais. Os números reais englobam todos os diversos números, ou seja, os números reais é a junção de números irracionais e racionais. Uma das principais formas de representação de conjunto é escrevendo os elementos entre chaves. Então é o seguinte, eu vou dizer que eu tenho o conjunto A, e esse conjunto tem os elementos A, E, I, O e U. E o conjunto, em geral, é representado por uma letra maiúscula, e os elementos são representados por letra minúscula. Significa que eu não posso colocar o elemento com letra maiúscula? Pode. Só que, em geral, a letra maiúscula representa o conjunto. E quando eu tiver um conjunto infinito? Simples. Você chega a um determinado número e apenas coloca as reticências, o que indica que esse conjunto ou esses elementos vão ao infinito. E também tem a não menos importante condição, que explica que você fez uma condição para aquele elemento, como eu vou ler agora. Então, é o seguinte, conjunto A é igual aos elementos x, que pertencem aos naturais, tais que estão entre o 3 e o 12. Então, eu criei uma condição. Isso aqui é uma condição. Eu poderia enumerar esses elementos, mas eu quis colocar uma condição, o que acabou facilitando a representação desses elementos.
Subconjunto. Subconjunto nada mais é do que uma parte do conjunto, uma fatia daquele conjunto. Então é o seguinte, eu imagino aqui um cercado e coloquei meus elementos dentro. E aí, subconjunto é você pegar um pedaço desse conjunto. Eu posso pegar o 2 e o 3, por exemplo. Então, o 2 e o 3 é um subconjunto do todo. Eu posso pegar um pedaço que não tenha nada. Eu posso pegar um conjunto vazio. Então, o conjunto vazio também é um subconjunto. Então, subconjunto é qualquer fatia do meu conjunto original. E pode ser que essa fatia não venha com nada. Beleza? Se a gente for pensar na descrição matemática, fala que dados A e B conjuntos, se todo elemento de A é elemento de B, então A é um subconjunto de B. Ou seja, o conjunto A está dentro do conjunto B. Ou, em outras palavras, A está contido no B. Então, a gente vai pensar o seguinte. Para falar de subconjunto, eu preciso pegar uma parte. Então, eu criei um conjunto menor. Então, se eu tenho um conjunto A e o conjunto A ele é 1, 2 e 3, quais são os subconjuntos de A? Primeiro, eu tenho um conjunto vazio, que é quando eu pego aquela parte sem nada. E eu posso pegar também elementos únicos. Eu posso pegar o 1, o 2 e o 3, como vocês podem ver. Viu que eu posso pegar também duplinhas. E eu posso pegar também o conjunto todo. A partir de dois conjuntos A e B, podemos construir novos conjuntos, cujos elementos devem obedecer às condições pré-estabelecidas. Por exemplo, dados os conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem simultaneamente a A e a B. Esse conjunto é chamado de interseção de A e B, indicado por uma letra do alfabeto, na qual é o U de cabeça para baixo, que se lê A interseção B, ou simplesmente A inter B. A partir de dois conjuntos, A e B, também se pode obter um novo conjunto, cujos elementos pertencem a pelo menos um dos conjuntos dados, ou seja, ou pertence somente a A ou somente a B, ou a ambos. O conjunto assim obtido é chamado união de A e B, indicado por uma letra do alfabeto, na qual é o U, que se lê A união B. Olá pessoal, a gente vai falar um pouco de união e interseção. A união é todos os elementos do conjunto A e do conjunto B juntos. No caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. A interseção é os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. 0, vamos circular. 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6. Dado o conjunto H com os elementos -1, 0, 2, 4 e 9, reescreva cada um dos conjuntos seguintes enumerando seus elementos. A. Conjunto H é igual aos elementos x, tal que x pertence a H e x é menor do que 1. Então, se x é menor do que 1, os elementos são -1 e 0. O B. Conjunto B é igual aos elementos x, tal que x pertence a H e x é um quadrado perfeito. Então, os quadrados perfeitos desse conjunto são o 0, o 4 e o 9. C. C é igual aos elementos x,
tal que x pertence ao conjunto H e x é menor do que zero. Então, o único elemento aqui do conjunto H que é menor do que zero é apenas o menos 1. D é igual a x, tal que x pertence ao conjunto H e 3x mais 1 é igual a 10. Então, resumindo isso tudo aqui, é um conjunto vazio. O exercício fala que dados os conjuntos A com os elementos P, Q e R e o conjunto B com os elementos R e S e o conjunto C com P, S e T, determinamos os conjuntos A união com B. A união com B são todos os elementos que estão em A e que estão em B, que por exemplo é o P, o Q, o R e o S. E A união com C são todos aqueles elementos que estão em A e que também estão em C, que é o P, Q, o R, o S e o T. B união com C da mesma forma, que está o P, o R, o S e o T. E A interseção de B é todos aqueles elementos que estão em A e também estão em B ao mesmo tempo, que apenas é o R. Dado o conjunto M com os elementos 3, 8 e 9, determine os seus subconjuntos, ou seja, escreva o seu subconjunto. O primeiro subconjunto desse conjunto é conjunto vazio. E eu posso pegar também o subconjunto, que são os elementos unitários, na qual são eles 3, 8 e o 9. Eu também posso pegar pares, que são eles, o 3 e o 8, o 3 e o 9, e o 8 e o 9. E eu posso pegar o conjunto todo, que é o 3, 8 e o 9. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre conjunto. Espero que tenha ajudado em algo. E é isso. Muito obrigado. E não se esqueça de deixar o like para fortalecer.